Você já sabia que o cafezinho pode ser bom para depressão, mas sabia que para ansiedade ele pode ser péssimo? A cafeína ela é um estimulante, então ela tem efeitos benéficos para a depressão, sim. Ela pode melhorar a cognição, melhorar o alerta, dar uma energia que falta muitas vezes na depressão, mas para a ansiedade a história é bem outra e é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Claro, assim que você se inscrever no canal, já deixar o seu like aí e clicar nos alertas para receber vídeo novo. E antes que fique muito ansioso ou muito ansiosa, vou falar já de cara do que o café é capaz para as pessoas com transtornos de ansiedade, inclusive para pessoas sem transtorno de ansiedade, como ele pode mexer com o nosso psiquismo. A cafeína é a substância psicotrópica mais consumida do mundo, provavelmente, né? É uma substância psicotrópica, é uma droga, ou seja, uma substância química que entra no nosso organismo, altera o funcionamento do nosso cérebro e traz consequências para o nosso comportamento, o nosso funcionamento mental. Então, configura como uma droga psicotrópica, inclusive que causa dependência para algumas pessoas. Você já viu, né? Aquelas pessoas que não tomam um cafezinho, dá dor de cabeça, começa a dar uma tremedeira, precisa tomar um cafezinho. Talvez você mesmo já tenha passado por isso. Isso é cafeinismo. A pessoa fica dependente da cafeína, como é uma droga lícita, como o efeito não é cumulativo, sim, como a pessoa não vai perdendo o controle da vida, né? O grande problema do uso de substâncias é que a pessoa vai saindo do controle, né? O uso de substâncias vai assomando ali a vida da pessoa, vai tomando conta e ela deixa de fazer um monte de coisa para usar substância, para comprar substância, deixa de trabalhar, começa a roubar, enfim, tem todo o contexto de restrição de repertório de vida para se focar só na substância, o que não acontece com o café, então não é um problema, é uma droga lícita. A questão aqui não é o abuso, a questão é que, por ser uma droga estimulante, psicoestimulante, ela aumenta a rotação, né, do nosso funcionamento mental, ela acelera os pensamentos, ela estimula, ela aumenta a atividade do nosso cérebro. Em pessoas com transtorno de ansiedade, a droga pode piorar os sintomas. Claro que isso não é uma novidade, a cafeína já era usada inclusive em testes de laboratório para induzir crises de pânico em cobaias e estudar, né, a resposta de ansiedade, mas recentemente um paciente que eu estava tratando por ansiedade, e aí melhorou, parou de ter crise de pânico, saiu das crises, mas comentava que estava sempre meio ansioso, assim, puxa Daniel, já estou tomando remédio, já estou aqui na terapia, comecei a fazer atividade física, mas parece que a minha ansiedade não baixa, e eu já ia para aumentar o remédio, e ele falou, será que o café pode estar me fazendo mal, doutor? Putz, grilo, eu não tinha perguntado do café para ele, e aí ele me disse que estava tomando meio litro de café por dia. Eu falei, opa, para, igual o João Kleber fazia, né? Para tudo. Quer dizer, não para os remédios, mas para não precisamos neste momento aumentar o remédio, porque muito provavelmente essa quantidade de cafeína está sendo um gatilho para manter aí a sua ansiedade elevada. Não está mais tendo crise porque está tomando remédio, mas continua desconfortável, continua tenso. E aí eu, claro, né, orientei, pedi para diminuir, parar ali, não precisa parar totalmente o café, não mando a pessoa parar totalmente o café, porque médico mandar os outros fazer é besteira, né? A pessoa vai fazer o que quer de qualquer jeito, mas orientei que diminuísse, tomasse ali o mínimo possível, um cafezinho quando acorda, talvez um cafezinho depois do almoço, para diminuir a quantidade, porque o efeito na ansiedade é real. Depois disso eu fui até pesquisar assim, os dados mais atuais, né, o que tem de pesquisa mais atual, e foi publicada esse ano, em 2022, uma meta-análise, né, aquelas pesquisas que juntam muitas pesquisas, eles pegam resultados de várias pesquisas e juntam tudo para ver o que tem de mais de consistente, né, porque às vezes uma pesquisa diz uma coisa, outra diz outra, quando você junta tudo é que você vai ter um resultado mais consistente. E eles fizeram isso com cafeína e o efeito é incontestável, gente. Olha o que acontece, olha o que eles perceberam. Em pacientes com pânico, pacientes que já tinham diagnóstico de síndrome do pânico, estavam tratados, não estavam ali tendo necessariamente crise de pânico, mas eles tinham esse diagnóstico. Compararam com pessoas sem crise de pânico, com voluntários normais. O que eles perceberam? Comparando os pacientes com síndrome de pânico, os pacientes e os voluntários
sem síndrome de pânico, quando eles ofereciam para as pessoas a quantidade de cafeína equivalente a 5 xícaras de café, metade dos pacientes tinha crise de pânico. Metade das pessoas apresentava uma crise de pânico, disparava o coração, falta de ar, enfim, a crise, né, de ansiedade com o equivalente a 5 xícaras de café. Isso praticamente não aconteceu com pessoas sem crise de pânico, não tiveram essa indução, mas vários estudos testaram também a ansiedade subjetiva, o estado de ansiedade, de tensão, de dificuldade de relaxar, e perceberam claramente que pacientes com síndrome de pânico, ou seja, pacientes que têm um transtorno de ansiedade, são mais sensíveis à cafeína e aumentam o seu estado basal de ansiedade, ficam mais tensos, ficam mais desconfortáveis com a cafeína, o que pode acontecer também em voluntários normais. Se a gente não tem um transtorno de ansiedade, mas toma muito café, você pode ficar mais inquieto, você pode ficar mais tenso, não configura um sintoma, mas já mostra aí um aumento da ansiedade. Então, está proibido o cafezinho para quem tem síndrome do pânico, para quem tem um transtorno de ansiedade? Não está proibido, mas precisa ser muito moderado, precisa ser muito controlado, ali o mínimo necessário, porque a cafeína pode claramente aumentar a ansiedade e você vê que em pacientes que já têm a síndrome de pânico pode inclusive deflagrar as crises. Então, gente, cafezinho, ok, melhora o ânimo, ele estimula o raciocínio, ele é realmente um estimulante para nós, mas no caso da ansiedade precisa ser apreciado com moderação, aliás, como tudo nessa vida, né? Se você não sabia que o cafezinho pode ser bom para depressão, é porque você não está em dia com os vídeos do canal, então vou deixar aqui em cima o card com o vídeo sobre os efeitos benéficos do café. Você já experimentou ansiedade por conta do cafezinho? Já teve crise por conta disso? Escreve aí para mim, deixa aí o seu comentário se você tem ansiedade, se você está manejando esse uso, se você sabia que precisava manejar esse uso, e se não, já deixa aqui a sua mensagem, vamos continuar dialogando, e aproveita, se inscreve aí no canal, maratona os outros vídeos que tem muita coisa legal pra gente ver.